Salmo 13, assim está no texto sagrado. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei inquietação e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O nome que eu carinhosamente dei a esse salmo, que me acompanha há algum tempo, é Quando a dor da alma ganha voz. Há algum tempo eu tenho pensado numa espiritualidade do sofrimento. Como eu vim de igrejas pentecostais, praticamente é negligenciado o que a Bíblia fala sobre dor e sofrimento. Normalmente, cristão que está enfermo, doente, com problema financeiro, sempre tem algum problema de pecado por trás. Só que, quando nós olhamos para a Bíblia, está muito longe do que o texto bíblico diz. Eu gostaria de começar com uma ilustração do que o pastor e teólogo John Piper diz. Imagina que você... É outra história, mas o drama é o mesmo. Imagine que você tem um carro. E que você encontrou um desconhecido na rua. Você não sabe se ele é habilitado ou não. Sua criança recém-nascida está no carro. E você deu a chave do carro a esse desconhecido para conduzir o carro até onde ele deve chegar. O desconhecido deve alegrar-se pela sua confiança nele, sim ou não? A resposta do John Piper é que não. O desconhecido não deveria se orgulhar da decisão de alguém lhe emprestar o carro sem saber se ele é capaz de conduzir o carro. Porque a glória da confiança está em saber que você é confiável. Se alguém confia em você sem saber que você, de fato, é confiável, é capaz, não há glória nenhuma nisso. Há tolice. Se você empresta um carro a alguém que não é capaz de conduzi-lo, você é um tolo. Se você empresta um revólver a alguém que não é capaz de usá-lo corretamente, você é um tolo. Se você, nas demandas da vida, confia arbitrariamente, se você apenas confia à torta e à direita em alguém, sem que haja nenhum motivo para tal confiança, você age como um tolo. Quando nós falamos de Deus, nós não estamos falando de uma confiança vazia, nós estamos falando de uma confiança, de uma satisfação, porque nós conhecemos o caráter de Deus. Deus só é glorificado na nossa confiança. Deus só se agrada da nossa confiança nele, da nossa esperança, da nossa fé nele, porque ele de fato é confiável. O louvor, a glória, o resplandecer, toda a imanência que vem, que provém, que deriva da confiança em Deus, é porque ele é confiável. Quando nós depositamos toda a nossa esperança no Senhor,
Quando nós olhamos para o Senhor e dizemos, Senhor, como cantávamos antes, não importam as circunstâncias, nós vamos te adorar. Nós não estamos fazendo isso como quem não sabe em quem confia. Nós estamos fazendo isso porque podemos confiar no caráter de Deus. Por isso que existe louvor a Deus nisso, porque Ele de fato é um Deus confiável. Esse salmo não é um salmo de alguém metido à espiritualidade. Adolescentes, homens, mulheres, pais e mães aqui. Dor e sofrimento não vão embora com falsa espiritualidade. Nós estamos diante de um salmo de espiritualidade profunda. Não de alguém que está tentando ganhar Deus com palavras bonitas. Nós estamos diante de um salmo de alguém que está em profundo sofrimento, provavelmente alguém enfermo à beira da morte. É o que os principais eruditos dizem. Provavelmente alguém enfermo à beira da morte. E alguém que é sincero com Deus, sem maquiar. É alguém que deixa a dor da alma falar diante de Deus, porque pode confiar em Deus. Esse salmo não lido ou não estudado de maneira devida soa a murmuração. Mas eu diria com grande alegria que esse salmo é o auge da lamentação que glorifica a Deus. Vamos andar pelas linhas desses salmos, versículo 1, ou verso 1, ou 1, se assim você preferir, 13, 1. O salmista começa por 3 vezes seguidas, ou 4, com a mesma sentença. Até quando? A oração não começa, o louvor não começa. Deus excelso e sublime, grandioso e poderoso, fortíssimo. Não há nenhum problema nisso. O problema é você fingir que não está sofrendo diante de Deus. Deus merece e é digno das melhores palavras que você tiver. Diga-as, todas elas. Diga o quanto Ele é amável, louvável, sublime. Diga isso a Ele. Mas não tente fazer do sofrimento momento intelectual. Não tente maquiar o tamanho da dor diante do seu Criador. Não tente ludibriá-lo do quanto está doendo em você para parecer que você não é pouco espiritual. Deixa eu te falar. Homens espirituais sofrem e sofreram muito. Mulheres espirituais sofrem e sofreram muito. O que nós estamos diante é um salmo que começa uma oração e louvor, dizendo: me dê uma data. Me dê uma data para o final do sofrimento, Senhor. Me dê uma data para quando a luz da Tua graça e misericórdia vai raiar sobre o meu dia sombrio. Me dê uma data para o câncer ir embora. Senhor, eu sofrerei todos os dias, mas me dê uma data para quando eu tiver paz. Senhor, eu tolerarei esse casamento horrível, mas me dê uma data para quando o Senhor virá me buscar desse mundo perverso. Senhor, me dê uma data para quando eu conseguirei pagar as dívidas. Senhor, me dê uma data para quando eu conseguirei engravidar. Senhor, me dê uma data para a solução do meu problema. Até quando, Senhor?
Esse é o salmo que não começa como nós começaríamos. A dor do salmista é tão grande que ele já começa pedindo uma data. Por favor, Senhor, só me diz o dia que as lágrimas serão enxugadas. Eu lembro de conversar com uma enferma de fibromialgia, e ela dizia, de noite, só quando não dói já está bom para mim. Dormir uma noite tranquila. Para quem não sabe, fibromialgia, febre reumática, essas doenças, é uma dor crônica, sempre dói. Tudo que o salmista quer nos próximos 4 versos é uma data. Senhor, eu vou continuar orando todos os dias seguidos, Senhor. Eu orarei, Senhor, eu suplicarei. Senhor, eu me manterei firme, mas me dê uma data. Senhor, diz aonde a luz invade as trevas, para que eu me agarre a isso. Meus irmãos, a vida debaixo do sol pode ser dura, e para alguns mais dura ainda. Eu lembro de Tiago, tende por grande alegria quando passardes por provações. A ideia de Tiago não é quando você vai passar, é que você vai passar. Alguns mais do que os outros, nós não sabemos exatamente o porquê, mas nós sabemos que todas elas irão glorificar a Deus se você é um santo. E no momento de dor e angústia, no momento da noite escura da alma, chame como você quiser. No momento onde os seus pés não querem se levantar da cama, no momento onde você não quer mais trabalhar, no momento onde você quer tirar a vida e pedir uma data. Senhor, eu prometo que não vou me suicidar, mas me dê uma data para a dor acabar. Conversava com o Uber. Durante semanas seguidas, tudo que ele queria era uma mureta para jogar o carro e se matar e acabar com a vida. Porque a dor da vida esmaga. A dor do luto esmaga. A dor da enfermidade seguida esmaga. A dor debaixo do sol esmaga os ossos dos homens. E pedir uma data não é pecado. Pedir uma data para quando o luto vai passar não é pecado. Pedir uma data para quando seus problemas financeiros vão se resolver não é pecado. Pedir uma data para quando o seu casamento vai melhorar não é pecado. Pedir ao Senhor um dia sequer, que a luz do sol raie mais do que as trevas, não é pecado. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando, Senhor? Esconderás de mim o teu rosto? O salmista, em meio à dor, ele está como Moisés. Um dia, Deus ficou irado com o povo quando saiu do Egito. E Deus falou para Moisés, Moisés, esse povo aí é rebelde demais. Eu vou destruir todo mundo e vou fazer de ti um povo. Não quero. Moisés falou para Deus, não quero. Deus propôs uma outra coisa. Moisés, tudo bem, mas eu não vou com vocês, não. Vou mandar um anjo com vocês. Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for com a gente, não me mande ir. Moisés amava mais a presença de Deus do que a terra prometida. Moisés sabia o que nós lemos no Novo Testamento. Sem mim, nada podeis
Moisés cria num Deus pessoal, num Deus que andava com ele. Você precisa de um Deus pessoal, não do Deus do Mateus. Você não precisa do Deus do pastor Leonardo. Você precisa do Deus das Escrituras, que também é nosso Deus. Mas ele precisa ser seu Deus pessoal. Ele precisa ser o seu amigo. Quando você dobrar os seus joelhos em lágrimas, você precisa ter a consciência de que ele te ouve por causa de Jesus de Nazaré, que te amou e morreu por você. É o que Paulo diz. A vida que vivo agora tem que ser a vida do Filho de Deus, que me amou e se entregou. Tem que ser pessoal. Eu insisto, você precisa escrever o seu nome na cruz e falar, foi por mim. Assuma o sacrifício de Cristo pela sua vida, senão você vai para o inferno. Ele é um Deus pessoal. Moisés já sabia disso. E nós estamos diante de um homem de dor e sofrimento, atrás de um Deus pessoal. Não é um Deus almofadinha. Ele, nas palavras dos salmistas, tu te esquecerás de mim, ou seja, ele já tem um relacionamento com Deus. Ele está acostumado com a presença do Senhor. Até quando tu te esconderás de mim? Eu quero estar em tua presença, Senhor. Meus irmãos, estar diante de Deus precisa ser mais do que uma súplica dos pregadores, precisa ser um desejo do nosso coração, principalmente em meio às dores, tribulações e angústia. E ele vai falar mais do relacionamento dele com Deus. Até quando terei, versículo 2, até quando terei inquietação e tristeza no coração, dia após? Não era um sofrimento de uma semana. Não era uma enfermidade que veio e passou. Era uma enfermidade que provavelmente persistia. Era uma dor crônica. Era algo que estava consumindo o salmista. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Nesse caso é doença, mas ele está usando um exemplo da guerra. Amigos, quando a guerra chegava, quem tem participado das escolas dominicais aqui, eu tenho tentado demonstrar a perversidade do povo. Eles queimavam tudo. As mulheres grávidas, eles arrancavam os bebês da barriga. A guerra destruía tudo. Esse salmista está comparando a dor da enfermidade dele com o triunfo da guerra. Ele se sente esmagado. Ele se sente destruído. E ele quer uma data. Até quando, Senhor? Me dê uma data. Eu continuarei com esses versos. Vá para Abacuque rapidamente. Abacuque 1. Abacuque 1, 2. São pelo menos 500 anos depois. O salmo que nós estamos estudando e esse texto tem pelo menos 500 anos de distância. Isso aqui é outro homem temente a Deus usando as mesmas palavras. Profeta Abacuque. Provavelmente é naquele período onde Daniel foi levado para a Babilônia. Exatamente naquele período. Abacuque 1, 2 diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu? Até quando gritarei violência sem que tragas? Esse aqui é um contexto de guerra. Esse aqui é o contexto que eu estou ensinando para vocês. O Nabucodonosor chegou
e chegou com tudo. Perceba a linguagem de Abacuque também. Até quando gritarei? Tem um texto em Hebreus 5 que diz: Jesus oferecia súplicas e ação de graças em alta voz e com lágrimas. Jesus oferecia súplicas e ação de graças em alta voz e com lágrimas. A dor, o sofrimento e o pecado são coisas sérias. E não há problema de você ir até Deus com súplicas, ação de graças, em alta voz, com lágrimas, ou nas palavras do Abacuque, gritando. Volte para o Salmo 13. Versículo 3. O que eu tentei estabelecer aqui, nesses primeiros minutos dessa reflexão, foi a dor e o sofrimento, quando esmagam a alma ganha voz. E essa súplica da alma sincera não é irreverência. Ela não é irreverência porque você ainda confia que o Senhor é o seu Deus. Ela vem junto com até quando, mas eu confio, mesmo não sabendo o até quando. E é sobre isso que nós vamos trabalhar agora, nesses próximos versos. Mas antes dos últimos versos, novamente o salmista clama no meio da dor por um relacionamento pessoal. O salmista transita entre solução para os meus problemas, sem deixar de querer um relacionamento pessoal com o Senhor. O Senhor, Deus, não é objeto de solução de problemas. O Senhor não é só aquele que pode resolver a vida do salmista. O Senhor não é aquele que faz a dor cessar somente. O Senhor não é aquele apenas que dá o dinheiro das dívidas. O Senhor não é apenas o remédio do câncer. O Senhor é um Deus pessoal para o salmista. No meio da dor, o salmista não abandona um relacionamento com Deus. 3. Olha para... Se você já conversou com alguém em profunda tristeza ou em pecado, uma pessoa convicta de pecado, não é esse pessoal aí que esquisito, que o pecado não gera nada no coração. Se você já conversou com alguém em profunda tristeza de verdade, e quando você olha nos olhos e você enxerga a alma da pessoa, você tem certeza que ela está no abismo. Você não tem dúvida disso, você tem certeza que ela está lá, no fim do poço. É isso que o salmista está pedindo. Senhor, ao conversar comigo, olha no fundo dos meus olhos. Vê o que a dor tem feito nos meus ossos, na minha alma. Vê, Senhor, que eu não estou fingindo o tamanho da minha dor, eu não estou exagerando, meu Deus. Olha para mim, Senhor, olha para mim. Em meio à dor, o salmista não quer apenas solução dos problemas, ele quer um relacionamento com Deus em meio à dor. Olha como é que ele chama Deus no versículo 3. Olha para mim e me responde, Senhor. É possível se manter firme, amando a Deus e desejando um relacionamento com Deus, mesmo quando a resposta não vem. Durante o processo de clamar, Senhor, me responde, tem lugar para adoração, Senhor meu Deus. E o coração do salmista começa a se encher de louvor no meio da tribulação. É possível lamentar e adorar ao mesmo tempo. É certo que você vai parecer bipolar,
mas é uma verdade. Uma verdade maravilhosa. Você pode ter momentos de alegria no meio da profunda tristeza. E uma dica, eu sei que tem gente que já viveu muito mais do que eu, e eles podem confirmar isso. É como um dia, o sofrimento é como um dia nublado. Você sabe que o sol está atrás das nuvens, mas você não consegue vê-lo. E tudo o que você quer, numa sequência dos dias nublados, é só um pouquinho de sol. Quando esse sol vem, você se agarra nele, você vai para fora de casa e pega um pouquinho de sol. Na noite escura da alma, no sofrimento profundo, se agarre às salpicadas de alegria que o Senhor te dá, a um abraço de um amigo, a uma visita inesperada. Olhe nos olhos de quem você ama. Toque de novo o coração dessa pessoa com a palavra de amor. Aproveite o momento que a alma respira para amar. Não deixe escapar o pouquinho de sol que entrou pela janela. Se raiou um pouquinho de sol e levanta e vai para a academia, volta a fazer um exercício. Se estava semanas sem se levantar da cama em depressão e alguém foi te visitar, abrace essa pequena oportunidade de rir. Essa piada mal feita, toda sem graça. Esse dia que não teve só arroz e ovo, teve uma outra coisa para você comer. O que eu estou querendo dizer é, existem bons momentos no meio da dor e sofrimento. Faça bom uso deles. Talvez eles demorem a voltar. O salmista continua. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da... Parte do seu relacionamento com Deus é pedi-lo, Senhor, ilumina os meus olhos, porque eu preciso ver a tua bondade no meio desse sofrimento. Se os seus olhos não forem abertos, o sofrimento vai te engolir. A tristeza e a dor não vão parar de te esmagar. Faça isso, clame hoje. Senhor, abre os meus olhos. Me deixa ver a tua bondade aqui, porque eu sei que o Senhor é bom o tempo todo. Há bondade em algum lugar desse sofrimento, Senhor. Há glória ao teu nome em algum lugar dessa dor. Perceba que a data, o até quando, rapidamente mudou em louvor a Deus. Mas a data da mudança só mudou porque começou a orar. Se você não começar a se relacionar com Deus, sempre vai ser data. Deus, até quando? Até quando? Não é pecado até quando. Mas se você não viver um relacionamento profundo com Deus, os seus dias, todos os dias serão. Até quando, Senhor? Perceba, o salmista começa no até quando. É muita dor, é muito sofrimento. É só isso que ele tem. Senhor, me dá uma data, por favor. Senhor, me ajuda, por favor. E aí a oração começa. Agora o salmista está, Senhor, ilumina meus olhos. Eu te conheço, tu é um Deus bom, ilumina meus olhos. Senhor, me ajuda a abrir a janela para o sol entrar. Sei que o Senhor está aí. Porque ele vive um relacionamento com Deus. 4. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o seu fracasso. De novo, ele está comparando a dor da guerra com a dor da enfermidade dele. Eu já expliquei isso. 5 e 6. Eu, porém, confio em teu... O camarada que estava falando que ia morrer 5 minutos atrás de joelho.
e pediu para que Deus iluminasse os olhos dele, já está falando, eu, porém, confio no... A dor e o sofrimento, as trevas foram rasgadas pela luz. Num dia, a vontade de orar não era muito. Até quando, Senhor? No outro dia, estava difícil também. E no quarto dia, muito difícil. Mas até que no quinto dia, ele falou, o Senhor é o meu Deus. E no sexto dia, Mateus, ele disse, Senhor, Tu é o meu Deus, me ilumina meus olhos. E no sexto dia, ele acordou louvando em meio à dor. Ele falou, eu, porém, confio no Senhor. A enfermidade não passou ainda, mas eu confio nele. A data ganhou confiança, eu não preciso mais dela. Nós precisamos chegar num lugar onde a gente não precisa mais da data, e a gente fala, Senhor, tudo bem, seja feita a Tua vontade. Por que eu falei do seja feita a Tua vontade agora e não no começo? Porque muita gente fala, quando você chega cheio de dor para a pessoa, fala assim, me dá um conselho, aí o camarada fala assim, não, começa orando a Deus que nem Jesus. Deus, que seja feita a Tua vontade, eu quero tomar o cálice. Não. Jesus estava no final da jornada. A maioria de nós está no começo, e no começo da jornada é data. É até quando, Senhor? No começo da jornada é, Senhor, por favor, me ajuda, me dá uma data. E você vai caminhando, e você vai crescendo, e você vai crescendo, e você se agarra a um momento de alegria, de bondade, e você lembra, Ele é o meu Deus, e você lembra da doutrina que Ele é bom, e você começa a falar, eu, porém, confiarei no Senhor. Ele não me deu uma data, mas também, um dia Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima. É como Abacuque termina. Ainda que nada floresça, ainda que figueira e videira, e todo tipo de planta, não dê fruto, não dê folha, não dê nada, contudo, eu me alegrarei? Senhor. Até o Abacuque, diante do Nabucodonosor, queimando tudo, chegou no final e falou, eu não sei a data. Eu não sei a data que isso vai acabar. Mas eu vou me alegrar no Senhor. E o salmista continua. 5. Eu, porém, confio no Teu amor. O meu coração exulta em Tua salvação. Lembre-se, no momento da dor profunda, e que começar a surgir em momentos de alegrias, e que você começou a falar, o Senhor é bom e Ele é o meu Deus, tu lembra, maior que a minha dor e a aflição é o Deus da minha salvação. Ele me salvou. Eu posso morrer com a enfermidade, mas ela não passa dessa vida. Ela não pode passar dessa vida, porque Jesus venceu a morte. Sabe o que isso aqui soa para mim? Eu tenho uma data. O salmista encontrou uma data. O salmista diz, a dor e o sofrimento não podem ser eternos, porque o único eterno é o meu Deus Salvador. Um dia ela terá fim. 6. Louvor, júbilo, ação de graça de um coração fraco e deprimido, que aos poucos e aos pouquinhos se fortaleceu. 3. Quero cantar. Aleluia. Aleluia. O camarada que não conseguia sair da cama de tanta dor, numa segunda-feira disse, quero louvar. O relacionamento de Deus nos salvará do abismo da nossa alma e do século. Nós iremos sucumbir a tanta informação. Nós sempre precisamos de mais para ser feliz. Os nossos relacionamentos nunca estão bons demais, os amigos nunca são tão legais. A esposa e o marido nunca é como nós esperávamos finalmente.
Porque sempre tem algo melhor, a grama do vizinho sempre é mais bonita. Mas o salmista que decidiu virar os seus olhos para o Senhor, o Deus da sua salvação, não foi num dia, não foi no outro dia. Teve muito até quando? Teve muito até quando, Senhor? Mas um dia começou a brotar a alegria, a luz do sol começou a invadir a janela da casa, os bons momentos começaram a surgir, os bons amigos chamaram para comer um hambúrguer, alguém te chamou para tomar um banho de piscina e jogar vôlei com os jovens. E o até quando virou, eu quero cantar ao Senhor. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem. A pergunta é, a enfermidade saiu? A enfermidade foi embora do camarada? A dor da guerra foi embora? Não. Pelo menos não no sal. Mas o que eu aprendo? Dá para cantar antes da vitória chegar. Dá para louvar e adorar em meio à tribulação, sim. Mas exige um processo. E nem a Bíblia, e creio nenhum dos professores e pregadores dessa igreja, te falaria que o processo da dor é diferente. Porque eu os conheço. A dor dói, meus irmãos. Não é fake news. A enfermidade dói. Aplicações bem práticas para a gente. Se você anda perdendo muita gente, muita morte ao seu redor, tente se lembrar um pouco das doutrinas da vida. Tente se lembrar que Jesus chorou enquanto Lázaro morreu. Tente caminhar com gente que está naquele momento bom e ama viver. E vê beleza na vida, aquele camarada que vê um passarinho e fala, meu Deus, que lindo. Que vai na praia contigo e fica horas olhando o mar e falando, meu Deus, olha que mar gigante, qual o tamanho do meu Deus. Se você está em doenças profundas e terríveis, olhe para Paulo com companheiros e ele mesmo enfermo várias vezes. Timóteo enfermo, Paulo enfermo, Epáfras enfermo. Olhe que santos passaram por enfermidades. Olhe para Ezequias sendo fiel a Deus e mesmo assim a enfermidade batendo na sua porta. Se situações da vida têm te sufocado de forma de trabalho e financeiramente, olha para José vendido como escravo. E mesmo assim, algum tempo depois prosperou, como eu vi de um amigo meu. A vida muda em alguns anos. A vida muda em alguns anos. Se agarra à bondade de Deus. Quando a alma ganha clamor, o coração de Deus está mais pertinho da gente. Feche seus olhos. Com lágrimas, Senhor. Não para emocioná-los, o Senhor conhece meu coração, mas porque eu sei que aqui tem homens e mulheres com dores profundas, Senhor. Filhos rebeldes que não querem te servir, maridos rebeldes, esposas rebeldes, enfermidades, dívidas, sonhos de terem filhos e outros, Senhor. Eu sei que há tristeza, ansiedade e depressão, Senhor. Por isso as minhas lágrimas, Senhor. Porque eu sei que o Senhor é um Deus bom. A minha oração, Senhor, é que essa mensagem seja consolo, Senhor, para aqueles que estão clamando e gritando como Abacuque, até quando? E ainda não ouviram a tua voz, o sol ainda não raiou, Senhor. O dia nublado, o céu não se abriu.
Que esses irmãos, Senhor, continuem firmes, com o pouquinho de força que têm, e lembre-se que o Senhor é a força deles. Que em meio à dor, à aflição e à tristeza e à vida debaixo do sol, o nosso até quando se torne louvor e amor a Ti. Queremos cantar ao nosso Deus. Amém.